Recording is on. Então, gente, olha só. O que nós vamos trabalhar hoje? Deixa eu pegar aqui, eu tenho um material. Não, esse aqui é o meu INSS. Aqui. E abrir aqui o material que eu mandei para vocês, que ele simplifica bastante. O Paulo Mendes, ele faz uma simplificação muito grande do assunto, e a gente vai começar por ele, através do que ele passa, vamos pegar o que o Futato nos diz e vamos tentar aprofundar um pouquinho esse assunto aqui. Deixe-me ver... é o VAF. Esse eu já vi, não é isso, eu quero Paulo Mendes. Esse é o material que eu mandei para vocês. Bom, mais simples de fazer assim. Não era para ver isso aqui. Eu tinha deixado tudo isso aqui preparadinho, mas houve um problema uns minutos antes, eu tive que reiniciar, e fechou tudo. Tudo que estava aberto foi fechando. Então, peço desculpas a vocês pelo... Você fica usando o computador o dia todo, chega uma hora que ele dá um tilt. É difícil aqui, hein?
a gente já viu, foi a outra lição. Vamos lá. É a lição 25 que eu passei aqui para vocês. Basicamente... 26, Heber. Oi? 26. Ah, não é do verbo consecutivo? Isso, é do verbo consecutivo. Então, é isso aí, 26. Ele vai aqui até só o 25, que interessante. Bom, tudo bem. Gente, que dificuldade para chegar nesse arquivo. É o 26, verbo consecutivo. Essa é a maneira que a maior parte das gramáticas utilizam para se referir a essa modalidade do verbo. Então, o verbo conjuntivo, ele serve para unir substantivo. E serve para unir também verbos e frases. Mas, quando ele é utilizado para unir frases e verbos, isso é muito raro no hebraico. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber de básico aqui? Aqui é um verbo conjuntivo, né? Então, ish veishá significa homem e uma mulher. Ish veishá. As orações também podem ser ligadas por verbo conjuntivo, ou verbo simples. Isso ocorre poucas vezes em hebraico. Então, ele usa aqui um exemplo de duas frases, né, que é kashlu, né, eles tropeçaram, venaflu, e caíram, né? Então, você tem a forma do verbo, ela vai seguir aquelas convenções todas do verbo conjuntivo que a gente conhece. Então, o que vai acontecer? Normalmente, ele é pontuado com shevá. Esse shevá é vocálico, porque está na primeira letra da palavra. Ele vai modificar de acordo com a primeira letra da palavra que ele está modificando, ok? Então, ele sempre vai estar ligado a isso. Quando a conjunção verbo liga verbos, ele pode exercer uma função peculiar, ok? Que vai denotar aquilo que é o que mais se aproxima em hebraico das orações que nós chamamos de subordinadas. Em português, a gente tem orações coordenadas, que são orações independentes. Então, a gente forma um período com duas ou três orações que podem ser coordenadas. Normalmente, elas trazem uma conjunção coordenativa, ou conjunções que são subordinativas. Então, aí a gente vai ter aquela imensa variedade de conjunções subordinativas que a gente tem aquela dificuldade imensa na hora de fazer a análise sintática. Vocês se lembram disso? Devem lembrar desse terror, não sei se em português vocês estão vendo isso, porque isso é muito específico e tal, né? E o português que nós temos no seminário é um português mais para desenvolver a capacidade de escrita, de leitura e de tudo isso. Então, é possível que essas questões mais gramaticais, mais fundamentais da gramática não estejam sendo tratadas, mas também não faz parte do nosso universo. O que é importante é que, no hebraico, esse verbo consecutivo, deixa eu contar mais ou menos para vocês a história de como aconteceu. Os gramáticos começaram a perceber, claro que os maçoretas, os gramáticos hebraicos, eles sabiam disso desde o princípio, mas havia pouca comunicação entre os gramáticos ocidentais e os gramáticos orientais. Havia um certo desprezo até por parte daqueles que faziam gramática no mundo ocidental, que é a gramática que chegou até nós,
e que depois, hoje, nós temos aí uma comunhão maior e tal. É muito interessante você ter aula com o judeu, porque o judeu fala mal pra caramba dos gramáticos ocidentais e tal. Bom, o que eles perceberam? Que o Vav, em algumas orações, ele invertia o sentido do verbo. E, ao fazer o exercício, talvez vocês tenham percebido isso, que a primeira impressão que você tem é que o Vav, ele simplesmente inverte aquilo que é catal vira ictol, e aquilo que é ictol vira catal. Então, esse Vav passou a ser chamado de Vav inversivo ou Vav conversivo. Mas eles perceberam que não era o melhor caminho, quer dizer, os gramáticos foram percebendo que não era o melhor caminho. Eles colocaram, como você começa a perceber, uma certa subordinação na segunda oração, e é uma subordinação importante, porque chega a mudar a tradução, mudar o tempo e tal, eles começaram a chamar esse Vav de Vav consecutivo, ok? Não é a melhor maneira de tratar o assunto. A melhor maneira de tratar o assunto é como os próprios gramáticos estão fazendo ultimamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, quando a gente faz uma pesquisa morfológica aqui no Logos, o Logos vai nos dar uma dica de como esse assunto já está desenvolvido bastante. Eu estou abrindo aqui, colocando, deixa eu ver se eu consigo colocar a letra bem grande, para vocês também verem, né? Vocês estão vendo aqui que vocês têm aqui uma pesquisa, que se chama pesquisa morfológica. Como é que se faz essa pesquisa? Então, vamos dizer que vocês queiram pesquisar um verbo. Então, vocês põem o arroba. Ao abrir o arroba, colocar o arroba como primeira letra, ele abre aqui, olha, hebraico logos, as partes do discurso. Então, eu quero o verbo. Quando ele abre, não sei se vocês estão conseguindo ver, então você tem a parte do discurso que eu quero é o verbo. Qual é o tema verbal que eu quero usar? Eu posso usar são os troncos verbais. O cal, o nifal, o piel e tal, eu posso escolher aqui. O tempo, e aqui é que eu quero que vocês prestem atenção. Olha só, os tempos que aparecem nessa pesquisa morfológica. Né? Opa, o que aconteceu aqui? Perdão. Está aqui. O cal, o catal, que eu coloco em cima, ele vai... O catal, que é o que nós chamamos de perfeito. O v-catal, que é o vav consecutivo mais o perfeito. O ictol, que é o imperfeito, o vai-ictol, que é o vav consecutivo mais o imperfeito, e o vai-ictol, como é que é? Aqui seria veictol, quase, veictol, que é o vav conjuntivo mais o imperfeito. Então, vocês percebam que nós temos aí mais do que simplesmente, e aí vem os outros tempos que nós já vimos, o imperativo, o infinitivo, o particípio e o particípio passivo. Então, percebam que quando se fala em tempo em hebraico, nós estamos falando de algo maior do que simplesmente os dois tempos, que são os tempos clássicos. Deixa eu pegar aqui... Aqui é o software, aqui vocês, aqui noções... Ok, é esse aqui mesmo. Só para vocês terem uma ideia, vamos pensar aqui. Vamos pensar de maneira mais gráfica esse assunto. Tem aqui uma tela branca, ok? É para ser uma tela branca. Tá? Vamos dizer, vamos tentar fazer não é bem a melhor maneira, mas vamos fazer. Vamos lá. Uma linha do tempo aqui. Né?
Vamos imaginar que esse aqui seja o presente, onde eu estou, né? Eu estou aqui, o braço ficou muito grande, ok? Então, o que é o catal? O catal é quando algo está em progresso, mas não chegou a mim. Portanto, vamos pensar aqui como passado, ok? E aqui como futuro. Esse é o catal. O ictol, ele praticamente começa no presente, mas pode se projetar para o futuro. Ok? O vecatal. O vecatal ele projeta o assunto, ele vai ligar ao verbo que está antecedendo. Então, o vecatal, em geral, quando ele aparece, o primeiro verbo que apareceu na sentença é um ictol, então projeta para o futuro. O vecatal, ele vai ser normalmente projetado aqui no futuro. O vectol, que é o vav conjuntivo mais o ictol, ele indica muito mais o presente. E o vaiktol, ele equivale, olha só, ele é o passado do catal. Então, ele vai ser colocado mais ou menos aqui. Então, percebam que o vav consecutivo, ele faz com que a noção de tempo e de progresso da ação seja muito mais sofisticada nos verbos hebraicos. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, num texto que a gente talvez já tenha traduzido. Vamos pegar um daqueles textos de Ruth, né? Ruth 2, por exemplo, a gente vai ter essa ação. A partir aqui do versículo 2, olha só, nessa frase aqui, o verbo dessa frase, né, que está aqui, ó, o Lenaomi, meio da, isha, ish, Gibor, poderoso, Hail, aqui é um substantivo, Memishpahat, que é da família de Elimeleque, Ushmo, Boaz. Percebam que nessa frase aqui você praticamente não tem verbo. O único verbo que aparece aqui na palavra parente, aparentado, mas ela está aqui disfarçada de substantivo. Ela tem esse mi aqui que torna o verbo substantivado. Aqui tem um nome, aqui você tem um substantivo, aqui você tem um substantivo também, mas que serve de adjetivo. Hail é um substantivo, aqui também substantivo, Elimeleque é substantivo, chamou substantivo, quer dizer, essa primeira frase aqui, o verbo é o que nós chamamos de frase sem verbo, e que o verbo está subentendido entre essa primeira palavra e a segunda palavra. Então, para Naomi, e esse vav aqui é um vav conjuntivo, ok? Para é uma preposição, e para Naomi havia, subentende-se aqui um verbo de ligação, um parente do seu marido, um homem nobre e rico, da parentela de Elimeleque. E um nome para ele é, outra subentendida aqui, Boaz. Ok? Vocês estão enxergando bem isso aqui? Querem que aumente? Agora que eu vi que lembrei disso, perdão. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui esse painel de leitura aqui. Melhorou? Sim, tá ótimo. Tá, jóia. Então, olha só, vamos para a segunda frase aqui.
E aí vem justamente o que a gente chama de VAV consecutivo. Vatomer Ruth. Então, Vatomer. Notem bem, este primeiro verbo aqui, ele vai criar o que a gente chama de sequência narrativa. Notem que este VAV, ele não está pontuado como o VAV de cima. Qual é a pontuação dele? Qual é a vogal? Patar. O patar é a característica, quando ele vem debaixo de um VAV, ele quase 90% das vezes ele vai significar que este VAV está criando uma sequência narrativa. Normalmente, isso vai contar uma história. Então, olha que interessante. Vatomer, né? Esse o verbo amar, quer dizer, ok? Tá ok? Este tave aqui indica que nós estamos tratando de um ictol. O verbo incompleto, né? Incompleto. Do incompleto. Então, Lembra? incompleto. Ah, você falou incompleto, eu entendi. Desculpa. Isso. Eu entendi completo. Então, ele está no incompleto. Tecnicamente, nós traduziríamos o incompleto por uma ação incompleta. Então, dirá, correto? E dirá, não. Como é uma mulher que está dizendo, ele usa o tav. Então, e disse, vatomer. Por que nós traduzimos esse verbo no passado? Porque ele está seguindo a linha da história que está sendo contada. Como a história começou a ser narrada e entende-se pelo aspecto narrativo que isso é algo acontecido, você não narra alguma coisa no futuro. Normalmente você usa de ficção, alguma coisa assim para dizer e tal. Mas nesse caso aqui está contando uma história. Lembra, quem está escrevendo uma história que aconteceu no passado dele. Então ele está contando a história. E ele vai dizer, né? E disse Ruth a Moabita el Naomi. Disse Ruth Ruth a Moabita para Naomi, né? E aí vem um dos jussivos ou coortativos, né, que a gente já viu na lição passada. Tem a primeira pessoa que ela está usando el-ka-na. Esse na indica deixe-me, ok? Ir é a xadê, ao campo, né, ao campo, e al-ka. Tá, note, esse VAV, ele é um VAV conjuntivo também, ok? Esse rebuscar aqui, ele está em que tempo? É o verbo lacat, que significa rebuscar, respigar, e tal. Ele está no ictol. Ele é um verbo fraco, então ele está no ictol. Como é que a gente sabe que ele está no ictol? Por causa do prefixo. Do prefixo, ok? E ele usa esse A aqui, que é do coortativo. Lembra disso? Ele usa aqui. Mas olha só, é como se ela dissesse, e disse Ruth, a Moabita, a Naomi, deixa-me, ela usa o futuro, né? Quer dizer, é como se ela dissesse, irei, posso, ao campo, e respigarei, posso. Mas o respigarei aqui, esse VAV aqui, ele não está mudando o tempo, ele está ligando ao outro VAV. E é isso que talvez a gente precise entender da questão do VAV consecutivo. É que o VAV consecutivo, ele cria uma ligação
que este... Legal, essa flecha minha aqui ficou ótima, tá bom. Este VAV aqui, ele gera uma... Esse aqui está subordinado a esse. Note, ela disse que iria respigar, e ela está pedindo permissão, porque ela está usando o coortativo. Ok? Aí, no final, você vai ter, olha só, vamos ver aqui, seria Bashitalim. Bashitalim, esse é interessante porque tem uma preposição, tem um artigo e tem um substantivo. Então, respigar os grãos, aqui é um substantivo, após asher, após aquele que emza em, aqui é um ictol. Notem, aqui, esse ictol aqui não tem vav. Então, ele é traduzido simplesmente no futuro. Aquele que, porventura, me favorecerá. Olha só, esse en aqui, ele indica justamente o jussivo no... quer ver só? É o imperfeito, tal, e esse finalzinho aqui vai indicar que ele me favorecerá. Vamos ver aqui, ele está no imperfeito, ok? Olha aqui o rei aqui do imperfeito, né? O verbo está aqui, mitzah, mitzah, en, seria favorecer-me, benaive, né? Aquele perante os olhos do qual eu for favorecida. Aquele que, porventura, me favorecer aos seus olhos. Aí vem de novo, outro verbo. Percebam, olha, quando eu clico aqui, ele já mostra os vários lugares onde esse vatomer aparece. Esse vatomer indica o começo de uma nova sequência. Então, olha, disse a ela, vá, lequi, beti, vá, minha filha, vá. Esse verbo está no imperativo, que é um daqueles momentos volitivos. Até aqui. Dúvidas? A partir do momento em que eu disse assim, vamos gravar, eu não entendi mais nada. Ou não? Ficou claro para vocês como é que o VAV consecutivo funciona? E aí, você vai ter, nesse aqui, é o que se chama de Vaiktol. Aqui é simplesmente o perfeito, o imperfeito, o Iktol. Tá? Só que, como ele tem esse na aqui, ele está no coortativo. Tá? O outro verbo está aqui, é um Vaiktol também. Tá? Aqui é um imperativo, e aqui, minha filha. Vamos lá. De novo. Taler, talecha, taler. Né? Taler é o verbo alek. O que é o verbo alek? É o verbo ir. Nós temos esse tave aqui, que indica a terceira pessoa, no caso feminino, né? Porque é Ruth quem está indo, e foi, notem bem, seria irá, pela tradução normal do Iktol. Mas como é um Vaiktol, você traduz, e foi, vatabo, aqui é um outro verbo, note bem, é um outro Vaiktol, né? E veio
E ainda tem um terceiro aqui. São 3 verbos em seguida aqui, tá? E veio a respigar, a palavra aqui é respigar, é a mesma daqui, olha, tá? Só que aqui ela está falando na primeira pessoa, que ela está pedindo a permissão, então é um cortativo. Aqui ela está falando na terceira pessoa do singular, feminino, né? E foi Bachadé, né? Que é o campo de behind, esse é um substantivo, um campo onde dos ceifadores. E aí vem o outro verbo aqui, olha. Vá e quer. E aconteceu, note, está no ictol também, com o verbo consecutivo. E aconteceu, né, que ela, por acaso, né, veio ao campo de Achadê, ela veio a adentrar no campo de Boaz, Leboaz. Ok? Esse campo de Boaz, Asher, que é um pronome, o qual era parente da parentela de Elimeleque. Ok? Notem aqui, olha. Veine Boaz. Como é que vocês lembram como é que nós traduzimos esse Veine Boaz? O que é o Iné? Lembra do Salmo 133. Iné matove Umanaim. Iné é olhe, veja, eis. Vê, iné, esse verbo aqui é verbo consecutivo ou verbo conjuntivo? Conjuntivo. Conjuntivo. Por quê? Porque ele está com chevar. Exatamente. A pontuação dele me mostra que ele está pontuado. Onde é que foi parar aqui? Eu aumentei aqui e me dei mal. Vamos embora. Ah, está aqui. Veine, e eis quem? Bo, né? No caso aqui sem o acento, vira voaz. Veine voaz. E eis Boaz, ou eis que Boaz, veio, ok? Esse ele está no catal. Simplesmente. Eis que Boaz veio, mi Beit Lehem, de Belém. Então, eis que Boaz veio de Belém. Agora vem, olha só. Vaiomer. Vaiomer. Né? Vamos lá. Iomer. É o mesmo que Vatomer, só que masculino. Vatomer tem o Tav, porque é feminino. Yomer tem o Yud, porque é masculino. Lembra do Ictol? I, ti. Então, o I indica o masculino. O ti indica o feminino. Então, Vatomer, ela disse. Vaiomer, ele disse. Ok? Vaiomer e disse Lakotzrim. Lakotzrim é um substantivo aqui. Não, olha que interessante. Ele disse aqui é um particípio. Então ele diz assim, e ele disse aos que estão ceifando, aos ceifadores. No caso aqui, é o verbo ceifar no particípio, então ele disse para os que estão ceifando. Notem que o particípio, ele funciona quase como um substantivo, por isso ele está no plural aqui, olha. Kotzrim.
kotzrim. Esse rim aqui indica plural. Então, ele disse aos que estão ceifando, né, Adonai, o Senhor, e Mahem, o Senhor com vocês. O Senhor esteja com vocês. Então, Adonai e Mahem significa o Senhor esteja convosco. Aí vem. Vaiomru. O que mudou aqui? É o mesmo verbo amar, quer dizer. Só que tem o U aí no final. Isso é ictol. Está em que pessoa? Terceira plural masculino. Terceira plural masculino. E disseram lo para ele Ivareha. Opa, isso é difícil, hein? Ivareha Adonai. O que é Ivareha Adonai? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, exatamente. Que Yahvé, que Adonai te abençoe. Vai, Homer, Boaz. Ó, Vav, conjuntivo. Então, note, tudo isso indica que essa ligação está sendo feita. Isso é muito importante, gente. Quando vocês forem fazer as exegeses, uma das coisas que vocês precisam fazer é a chamada delimitação do texto. A delimitação do texto é você descobrir onde o texto começa e onde o texto termina. Percebam que a história ainda não terminou, né? O que a gente descobriu até agora? Havia para Naomi um parente achegado da parentela de Elimeleque. O seu nome era Boaz. Então, isso serve como introdução do texto. Aí você começa já no desenvolvimento, Ruth toma uma iniciativa e você está usando o verbo consecutivo para fazer essa ligação de todas essas ações estão interligadas. Se Ruth não tivesse pedido permissão para ir ao campo, a história acabou ali. Mas como ela pediu permissão e incidentalmente, né, por acaso, entrou no campo de Boaz e começou a colher espigas ali, e foi bem acolhida pelos ceifadores. Eles acolheram bem, viram, reconheceram, sabiam quem era essa moça. Quando Boaz chega, ele dá a saudação aos ceifadores e tal, ele vem de Belém, ele vem ver como é que está indo a ceifa, e aí ele presta atenção na moça, e aí ele vai perguntar, né? Vaiomer Boaz le narro aos seus servos, para os seus servos, ou para os seus servos, está no singular, é isso mesmo, está no singular, Anitzav, né? É isso mesmo? Anitzav, aí já é um verbo. Então, você, ok. Aos servos que estavam sobre... ok. Aqui é a pergunta básica está aqui. Lami. Ok? Então, ele pergunta aos servos que estavam ali por perto, e aí você tem quase que 2 pontos aqui, e aí você tem, a pergunta é Lemi, perdão, né? E quem? Anahara, quem é aquela moça? Essa palavra Naar é uma palavra muito interessante. É a palavra jovem, ok? Mas ela pode ser traduzida também por virgem. Se eu não me engano, é esta a palavra
que vai aparecer quando é feita aquela profecia de Isaías. Vê? 7,14. 7,14, mas é que eu quero procurá-la aqui no dicionário, no dicionário, para ver. O BDB ele vai me dar onde ela vai aparecer, os lugares onde ela vai aparecer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, ela pode ser traduzida por virgem, mas normalmente ela pode ser traduzida por uma moça, ok? No caso de Ruth, Ruth já tinha sido casada. Isso é uma palavra, esta palavra ela causa muitas dificuldades na hora de interpretar ali a profecia de... vamos dar uma olhada. Qual é o... É Isaías 7,14, né? Isaías 7,14, Lamen, Yaten, eu mesmo darei, dará o Senhor a ti, Ot, Ine, eis que aqui. Alma. Não, a palavra é diferente, não é a mesma palavra, não. Alma. É uma jovem homem, perdão, é uma jovem mulher, young woman, é normalmente só usada para mulher, e normalmente não casada, e, portanto, virgem, ok? Então, a palavra usada lá é alma, enquanto que a palavra aqui é naar, é serva. Não, desculpe, jovem. Em Ruth 2 aqui. Quem é a jovem? Onde que está aqui? Vatelet. Onde que nós estamos? Bitira, tem mais aqui, está mais para frente. Veio Boaz, Ba, Mi Beit Lehem, veio Boaz de Belém, e disse aos ceifadores, Deus seja convosco. E eles responderam a ele, abençoado seja do Senhor, né? O Senhor te abençoe. Disse Boaz aos Lenaaru, aos seus servos, a Nitsav, que estavam ali junto com os ceifadores. Lemi, Naara. Quem é a jovem ou a moça? Azot, aquela. Quem é aquela moça? Vamos lá. Essa primeira frase aqui, esse primeiro verbo aqui, ele também está no Iktol, ok? Só que ele tem o Vav, então ele vai para o Iktol. O verbo é um aná, que significa responder. Então, respondeu, seria talvez o encarregado, está no singular, ok? Anar, o servo, Anitsav, né? O servo que estava ali entre os segadores, entre os respigadores. Vaiomer, né? E disse, Nará,
uma moça moabita, ela achava, aqui retornou, com Naomi, Mishde dos campos ou da terra de Moab. Ok? Eu estou pegando essa tradução que vocês já fizeram, para vocês verem que vocês já lidaram com o Vaiktol e traduziram direitinho. É quase que natural a maneira de colocar isso aí. Percebe? Tá? Todos os ictóis que estão aparecendo aqui, não sei se essa palavra existe, né? Se eu inventei ela agora, todo ictol que aparece aqui, ele está seguindo essa ideia do Vaiktol. Ok? Deu para perceber isso? Vamos trabalhar um pouquinho mais com o Vaiktol? Vamos dar uma olhada? Vocês fizeram aqui, vocês viram que há duas possibilidades que ele coloca aqui, que são as mais preeminentes. Ok? Aliás, vamos pegar aqui o finalzinho, que ele vai dar para a gente um resumo. Né? O verbo consecutivo é usado só com substantivos, só com verbos, ou tanto com verbos como com substantivos? Só com verbos. Não, o verbo consecutivo é só com verbos, está certo. Está correto. Aqui, meu Deus, errei. Hã? Já ia ficar, eu errei, que eu tinha marcado a mesma coisa, só com Não, é verbo. só com verbos. Porque quando ele se fala de consecutivo, ele não vai modificar nada no substantivo. Tá? Na verdade, o que os gramáticos dizem? Que o Vaiktol é uma forma arcaica que está sendo utilizada. Ele não é que o Vav é acrescentado ali para inverter. Não, o Vav sempre teve ali. É essa a ideia. No Ictol é que ele caiu. É exatamente o contrário do que a gente imagina. A gente imagina que o Vav foi acrescentado ali e não é verdade. O Vav sempre esteve ali, é muito arcaico esse uso, e ele acabou sendo uma forma de presente, às vezes, mas muito mais de passado. Ele é um passado mais forte até do que o Catal, porque se você pegar aquela coisa que eu fiz, o Catal é o passado muito próximo do presente, enquanto que o Vaiktol é o passado do passado. É lá atrás. Então, vamos lá. Reverendo, Diga, pois não. Já que o senhor está fazendo a correção do exercício aí, vou aproveitar o gancho aí dessa questão acima dessa aí que o senhor perguntou agora. Seria a última questão ali? Essa a aqui? 26, aí, 26, 10, exatamente. Uhum. Então, isso gerou uma inquietação aí nessa questão aí. Então, vamos lá. Como dar uma orientação para ele? Então, lá, o verbo consecutivo com completo, que é o V-catal, correto? Com completo é o V-catal. Tá certo? Pontua-se como a conjunção. Então, notem, V-catal, não é Vaiktol. Não se usa o patal, usa-se o V. Ele é consecutivo, mas ele é chamado, por isso que ele é chamado nas gramáticas mais modernas de V-catal. Não é Vaiktol. Então, só para lembrar aqui, vamos lá. Você tem 3 possibilidades, vamos lembrar aqui, como eu havia mostrado para vocês, né? Eu estava aqui fazendo a pesquisa, olha aqui, vamos lá. Então, eu ponho aqui, aqui, peço o verbo, ele vai me dar, e olha as possibilidades que eu tenho. Eu tenho catal, eu tenho V-catal, que é o Vav mais o perfeito, e eu vou ter 3 formas conjugadas com Ictol. O Ictol, que é o imperfeito, o incompleto, o Vaiktol, que é o Vav consecutivo mais o imperfeito, e o Veikitol, que é o Vav conjuntivo. Ele não muda.
Ele é simplesmente e fará, e subirá. Do que ele está falando aqui? Ele está falando do vecatal, tá? O vecatal é a forma sufixada da conjugação, vamos ver como é que ele coloca aqui, prefixada com o vav, ok? E embora o vav, é muito rápido isso aqui, imperfeito, mas não é strong, depois eu leio isso aqui tudo e vejo o que ele estava dizendo aqui. Mas o que eu quero pegar aqui para vocês? Olha só, então vamos lá. Se pontua como conjunção, isto é, com Sheva vocálico. O vav consecutivo com o incompleto se pontua como artigo. Então, note bem. Por exemplo, então, estes exemplos aqui, você vê que você não tem resposta nenhuma aqui, porque ele simplesmente, você não tem que marcar nada, não tem que fazer exercício nenhum, não tem nada aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, o que está pontuado como artigo é vecatal. Então, chato. Isso. Então, vamos lá. O que está pontuado com artigo é vecatal. Olha, então vamos lá. Vecará é um catal com o vav consecutivo, mas pontuado aqui. Tá. Isso aqui é traduzido pelo futuro. Vamos lá. Aí tem o Sheva vocálico. Isso. O Sheva é vocálico. Exatamente. O machal. Machal está no catal. Por que tem um U aqui? Porque o mem faz com que o vav conjuntivo normal vire U. Sempre que você tiver um mem, o vav que deveria ter o Sheva embaixo, esse Sheva vira o shurek, não tem jeito. Ele vai virar o shurek. Então, ó, o machal, então esse aqui é um vecatal também. Ok? E ele está, nesse caso aqui, ele está dizendo que esse vav consecutivo está sendo pontuado exatamente como o artigo. Aqui, viukatstem, né? Vamos lá, esse aqui, ikatstem, note, essa terminação tem indica que isso aqui é o quê? É um catal ou é um ictol? Ictal. Ictol, por quê? Seria pelo prefixo, mas a terminação é de catal. A terminação é de catal. Então, esse prefixo aqui provavelmente faz parte do verbo. Isso aqui é o verbo peiud. Oi? Volta rapidinho nessa que você falou do memo, o vav antes do memo. Então, vamos lá. Quando você pega o vav, lembra que o vav conjuntivo, ele, conforme a letra que vem na frente, ele sofre algumas modificações. Okay? Normalmente, ele tem o chevazinho ali. Se as letras são todas normais, ele tem um chevazinho. Quando você tem um mem, né? Querem ver? Deixa eu mostrar isso para vocês aqui no futato. O vav conjuntivo. Vamos voltar lá para frente. Vav. Aqui, onde é que está o vav? Pronomes, o artigo definido, substantivo, sílaba, chevada, gueixe forte. Onde é que está o danado do vav aqui? Da conjunção. Preposições e a conjunção vav. Está aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, só para a gente recordar o vav conjuntivo. Então, vamos lá. Preposição a gente já lembrou, as preposições inseparáveis e tal. Onde é que está o vav conjuntivo? Está aqui, conjunção vav. Uma conjunção é uma palavra que une duas partes de uma frase. Assim como em nossa língua, o hebraico possui dois tipos de conjunções, coordenativas e subordinativas. As conjunções subordinativas serão estudadas em lições posteriores, que é o vav conjuntivo, que é o que a gente está estudando agora. A conjunção coordenativa em hebraico é o vav. Então, a conjunção vav é inseparável e costuma ser escrita com sheva, isso é o normal.
ok? Mas, né, olha, está aqui, todos os casos. Antes de uma palavra que comece com beit, mem ou p, a forma é u. Ok? Então, olha aí, olha. Você pode, inclusive, ele dá aqui um que se chama de forma mnemônica. Olha só. Bumak. Bumak usa as 3 conjunções. Não, está faltando uma aqui, é verdade, é interessante. Seria bumaf, né? Seria, olha só, bumaf. Todas que levam u antes são o p, o mem e o beit. Por quê? Alguém sabe explicar por quê? Tem uma razão. Quais são as letras? Mem, beit ou veit. Tem negócio de sílaba forte ou fraca? Não. Labiais. Bilabiais. Todas elas são bilabiais. Sempre que você tem uma bilabial, a conjunção vira u. Para questão de fonética. Então, está aqui, olha. O bait, ou vait, né? O mishpat, que é justiça, o julgamento e tal. Deixa eu ver aqui, o próximo. E uma entrada. E o fetar. O fetar. Antes de uma palavra que comece com ratef patá, ratef segol ou ratef kametz, o que é isso? Normalmente são palavras que têm uma gutural. E aí, eles não suportam o shevá, e aí você tem que usar as semivogais, que é o ratef patá, ratef segol, ou ratef kametz, que vale por o. Então, nesse caso, é substantivo, mas parece o vav consecutivo, perdão, porque é o único caso em que aparece o vá. O patá, na verdade, o que ele faz é roubar a vogal que forma o ratef. Ratef é meio, com shevá. Quando você põe o shevá do lado de uma vogal, essa vogal vale metade. Então, é ratef, patá, ratef, segol ou ratef, kametz. Então, o que ela faz? Ela rouba a conjunção, a vogal que está ali. Ok? Agora vem o uso aqui. Então, quando nós estamos aqui falando aqui, onde é que está? Vav relativo. Olha só, o vav relativo é um uso especial da conjunção vav, só que aí ela se transforma numa conjunção subordinativa. E aí, na verdade, quando ela é ligada ao verbo, vamos dar uma olhada aqui nessa lição do Futato, para a gente poder terminar. Vav relativo é o uso especial da conjunção vav, quando ligado a um verbo completo ou incompleto, que é o katal ou incantal, ictol, perdão. Eu já estou começando a embolar as palavras aqui, estou chamando ictol de inctol. As muitas letras me fazem delirar. Vamos lá. Esse vav relaciona o verbo ao qual é ligado com o verbo anterior. Então, ele faz aquela ligação que eu falei para vocês, criando uma sequência narrativa. Isso é muito interessante quando estudado em exegese. Essas sequências narrativas, elas ajudam muito. Sequências narrativas, sequência profética, cada um vai ter a sua característica que vai ser usada. Por exemplo, normalmente, as profecias, elas são usa-se muito o V-catal. Lembra, o catal
indica uma ação incompleta, uma ação imperfeita. Mas a profecia indica algo como já acontecido, vamos dizer. Essa é a ideia. Na verdade, a ação é completa, é perfeita, não é incompleta. O catal indica uma ação completa, uma ação perfeita. Quando você faz uma profecia, você está falando do futuro. Então, usa-se o V-catal, porque o V-catal transforma esse catal numa ação certa no futuro. É uma ação que certamente vai acontecer, mas no futuro. Aí você ouve certos estudiosos dizerem assim, as profecias em hebraico são feitas no passado. Não. As profecias em hebraico são feitas no V-catal, em geral. Aí você tem uma sequência profética, tudo que vem é determinado pelo catal, que indica a certeza do acontecimento. É algo visto por Deus como algo já acontecido. Então, vamos lá. A forma do vav relativo incompleto, que é com ictol, é o seguinte. O vav relativo incompleto é constituído de vav, o patar embaixo e o dagesh forte na primeira letra. Então, quando é que você descobre que você está falando e mexendo com um V-catal? Onde é que está aqui? Será que eu fechei? Não. Uhum. Olha só. Todos os V-catais que vão aparecer aqui, eles têm o dagesh forte na primeira letra. Tá? Então, olha aqui, o primeiro, vamos ver o próximo aqui. Olha aqui, nós temos, aqui é Elimelec, então é substantivo. Notem, por que tem um vav com patá aqui, que parece um vav consecutivo, mas é com substantivo? Como é que eu sei? Por que tem esse patá aí? A gente acabou de ver. Olha a primeira letra. É um Aleph com Hatef patá. Então, patá vem para cá. É um vav conjuntivo, é um vav comum, um vav simples, com substantivo. E ele rouba o patá. Então, ele não é um vaiktol. Ok? Vamos ver onde vai aparecer o vaiktol aqui. Aqui, vatomer. Como é que eu sei? Olha, o dagesh. Aí vamos ver se tem mais aqui, ó. Vatavô. Vatavô e foi. Ó, vav com patá e dagesh. Dagesh forte. Tá? Vav com patá, aqui são 3 verbos, né? Que ela e foi, e veio, e passou a respigar no campo junto aos respigadores. E olha aqui, ó, Vaeken, o dagesh aqui. Então, como nós estávamos vendo aqui, o vav com incompleto, ele é marcado pelo vav, patá e o dagesh. Vamos ver aqui, continuando. Legal quando ele faz isso, eu adoro isso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho assim. Está aqui. Olha só. Então, ele é constituído do vav, patá, o dagesh forte, como prefixo do incompleto e do jussivo. Qual é a característica do jussivo? O jussivo é aquela manifestação da vontade na terceira pessoa. Na verdade, o jussivo é o ictol mesmo, é o incompleto.
A gente só sabe que é jussivo pelo contexto. Lembrem disso. Então, uma coisa que aparece muito aqui é o VAV consecutivo, olha, vai, como é que é? Vai-ictol. Então, aqui seria e matou, né? E matou, porque ele está sendo usado como um VAV consecutivo, então ele coloca, ele coloca, em vez de ser o futuro, matará, e matou, tá? Vatictol, ó, o ti e o e. Essas três marcas aqui, olha, o iud com daguesh, o tav com daguesh e o aleph não tem daguesh, por isso o vav consecutivo não usa patá. Quando você não consegue colocar o daguesh na letra seguinte, porque a letra seguinte é uma gutural e não aceita daguesh, você tem que reforçar a letra breve da letra que está na partícula anterior. Então, isso acontece também com o VAV comum. Ok? Por exemplo, lembra que qual é a característica do artigo? O artigo é o re com patá embaixo e o daguesh na letra seguinte. Se a letra seguinte é um re, um aleph, você incumprida o patá vira kametz. Por quê? Porque o daguesh não pôde ser colocado na letra seguinte, então você tem que fortalecer o patá ali, que o patá é uma vogal breve. Reverendo, Diga. isso só vai acontecer com a primeira pessoa do ictol, né? Exatamente. É só o aleph que é o único que não aceita daguesh, então, nesse caso, o vav conjuntivo, ao invés de ter um patá, ele vai ter um kametz. E aí como é que você vai saber que é um vav conjuntivo? É um verbo com vav. Esse vav tem um kametz, aí você vê, ele está na primeira pessoa, não leva daguesh, o kametz foi incumpridado. Então, você vai reconhecer que é um vai-ictol, porque você está usando o vav com o ictol, e esse vav não é pontuado com o shevá. Se ele for pontuado com shevá, ele não é um vav consecutivo. É uma conjunção e o verbo fica no futuro mesmo. É ictol, continua ictol. Que é aquele outro caso do veictol, não é o vai-ictol, é o veictol, porque aí você tem um vav conjuntivo, que é e acontecerá, e fará. Você não inverte o sentido do verbo. Então, aqui você tem 3 exemplos do vav consecutivo sendo usados com o incompleto. Observe na primeira extensão compensatória. O que é essa extensão compensatória? Exatamente isso que eu acabei de explicar. Como não dá para colocar o daguesh forte no aleph, você estende a duração da vogal patá para um kametz. Ela fica mais longa. E essa extensão se chama extensão compensatória do primeiro comum singular. Ok? Então, na primeira pessoa do comum singular, você vai ter esse patá se transformando num kametz. A forma verbal usada é, na verdade, o jussivo, e não o incompleto, né? Como fica claro no vav relativo incompleto de algumas formas da terceira, do verbo fraco, né? Que a terceira letra é substituída por re, e aí você vai ter, olha só, o que acontece? Quando você tem um incompleto, está aqui, a terceira letra é um re. Olha só, terceira letra é um re. Está aqui.
O que vai acontecer no jussivo? Perde o re. Perdeu o re aqui. Então, olha, e vem. Aí você tem vai, vem, que é este verbo IVE no jussivo com vav relativo. É um vai que tol. Tá? Na hora de marcar, na hora de você identificar, se você identificar como ictol, tá certo. Porque o jussivo é feito do ictol. É a terceira pessoa do ictol. Mesma coisa acontece aqui, olha. O verbo aqui é BQ. Terceira letra é o re. Ok? O que vai acontecer? Cai aqui, o jussivo mantém o IV, ver, e aí vem vai ver. Essa forma aqui é interessante, porque ele tem um mem no final, mas ele é considerado como terceiro re também. E na verdade é por causa disso aqui. É que ele é um verbo oco. Ele tem esse vav aqui que não é vav. Isso aqui é uma vogal. Então, yakum. Aí você vai ver. No jussivo vira yakom e vayakam no vav, no vaiktol. E a mesma coisa vai acontecer com este verbo aqui, que, notem, esse aqui é uma vogal, esse também é uma vogal. Isso aqui não é uma consoante verdadeira. É uma matriz lectionis, e matriz lectionis não conta como consoante. Então, Yashim. Aí vira Yashem, cai a letra do meio, e vai Yashem, vira. Isso aqui é por causa do verbo fraco. Tá? Para identificar a raiz no terceiro re ou oca, que é o verbo que tem ou vav no meio ou yud no meio, observe a vogal do incompleto. A vogal A indica que a raiz é oca. Olha aqui. Está vendo essas duas aqui? Esse kametz aqui é que vai indicar isso. Com frequência, mas nem sempre, o acento é deslocado para a direita, o que explica a diferença entre o justivo yakom e o vav relativo vayakam. Ok, legal. Isso aqui são filigranas do hebraico que a gente ainda não está vendo. Vamos lá, a forma vav relativa completa, que é o vekatal. A forma vav relativa completa é constituída do vav simples como prefixo do completo. Olha aqui, ó. Vekatal. Ok? Só que este vav, ele muda o sentido do katal. Ele faz o katal ser traduzido como ictol. Então, katal normalmente é traduzido pelo passado, o vekatal é traduzido pelo futuro. Olha aqui, ó, a pontuação. Por isso, a pergunta que o Wellington tinha feito, aqui. Ele está dando o exemplo do vav consecutivo com incompleto, se pontuando como o artigo. Está aqui, olha. Né? O patá aqui é porque não pode pôr o daguesh. Aqui, quando você pode pôr o daguesh, você mantém o patá. Desculpe, esse aqui é o kametz. Você mantém o patá, e quando você não pode pôr o daguesh, você o pontua como o vav comum é pontuado. Mas todos estes aqui são vaiktol, como a gente... Olha aqui, nesse caso é vaiktol, aqui é vekatal, aqui também é vekatal, aqui é vaiktol,
aqui é Victol e aqui é Victol. Esse exercício aqui, na verdade, você não tem que responder nada. A única coisa que ele faz é te dar um exemplo. Ok? Wellington, não sei se te respondeu. Respondeu, professor, respondeu. E os outros, entenderam também? Na pior das hipóteses, lembre-se que você não precisa responder nada nesse exercício. Se você não responder nada, está certo. Ele apenas está dando um exemplo. Ok? Que esse exemplo vai ficar mais claro aqui no Futato. Eu passei para vocês esse capítulo do Futato? Eu acho que sim, né? Eu coloquei para vocês lá. Não? Não, é. Então eu vou colocar. Não. Então, estou em falta. Deixa eu ver aqui. Esse outras, acho que está aqui, olha. Eu coloquei como 4 verbo hebraico, outras construções verbais com uso do verbo conversivo. Aí o capítulo está aqui. Ok? Esse aqui, ó. Então está lá na plataforma assim. Tá? Tá como outras construções verbais. Ele vai falar do VAV relativo, e o que é mais importante aqui nesse capítulo, vocês me dão mais 2 minutos para a gente poder terminar? Está aqui. Que a gente, talvez, a gente precise lembrar é o seguinte, o VAV relativo é usado de várias maneiras, mas o seu uso mais frequente é para expressar sucessão temporal. O que aconteceu ou acontecerá em seguida. Ok? Então, você tem o começo da frase, tem um verbo, e essa sucessão temporal é que é importante para o uso do VAV consecutivo. O uso do VAV relativo incompleto, quer dizer, o Victol, então, olha só, numa fase anterior da língua hebraica, havia 2 incompletos. Um incompleto longo e um incompleto breve. O incompleto longo era usado para o presente e para o futuro, é o nosso Victol. Esse incompleto longo é encontrado no hebraico bíblico como incompleto, ou presente, que é o Yakum, aqui, que seria o Victol. Esse aqui ele pegou um verbo oco, né, para nos dar essa ideia, ok? Então, o incompleto longo era esse. O incompleto breve era usado como um jussivo e também para o pretérito, para o passado. Por isso que o Victol vira passado. Esse incompleto breve é encontrado no hebraico bíblico como um jussivo, yakom, e no vav relativo incompleto, vayakam, que expressa uma sucessão temporal no pretérito. Então, aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Mas tudo no passado. Então, esse Victol vai indicar essa sucessão temporal. Um nome tradicional para o VAV relativo é VAV conversivo. Podemos deduzir com isso, que um incompleto, presente e futuro, é convertido para o pretérito pelo acréscimo do vai. Aqui, olha, do VAV mais o dagueche como prefixo. No entanto, não é esse o caso. O VAV relativo incompleto, pretérito, é simplesmente a preservação do uso antigo do incompleto breve. Aqui é só para explicar que a ideia de que esse VAV é conversivo não é bem a realidade. Ele é simplesmente o uso de uma forma antiga do pretérito que ele está aqui. Então, por exemplo, né, vai a chave, vai a ketov,
Ba-sefer. Então, ele se assentou e, então, escreveu um livro. Primeiro ele se assenta e, na sucessão temporal, ele escreveu no livro. É essa a ideia. Você tem aqui Yashav, que está no completo, e esse Vayakatov, note, a ideia é, ele escreverá um livro assim que sentar. Como ele já sentou, ele escreveu o livro. Essa é a função do Vav. Aqui é a mesma coisa. Eles se assentaram, Yashvu, Vayakertu, que é o Karat, Berit. Então, eles se assentaram e cortarão uma aliança. Mas, como está no Vaiktol, cortaram ou celebraram uma aliança. Lembra que a aliança sempre é cortada, né? No hebraico. Aqui é a mesma coisa. Vai a chave, vai Omer Elai. Então, assentou-se e falará a mim. Como ele já assentou, ele falou. Indica simplesmente que isso é consequência disso. Por isso, Vav consecutivo é uma boa maneira de dizer. Aqui, Shalachti et Anaach, eu enviei o menino, Vayemsa, que significa encontrará, et a Kesef, que é o dinheiro. Então, enviou. O Vav relativo completo, ele vai explicar aqui que é o seguinte, é provável que originalmente o Vav relativo completo fosse usado para indicar a ideia de então. Então, numa declaração tipo, se tal coisa acontecer, então olha só, im teler imi, se você for comigo, né? No caso, se foste comigo, ve al Kati, eu irei. Então, V, Katal, note que esse aqui está no Katal. Eu Kati, essa terminação, ok? Indica Katal. Então, ele vira futuro, por quê? Porque depende desse. Se isto, então aquilo. Se você for comigo, eu irei. A mesma coisa aqui. Im, esse im sempre é o se, né? Tishmar. Tishmar é o quê? Futuro, é o Iktol. Ok? Tishmar. Ve yadarta. Esse aqui é interessante porque ele está usando com o incompleto, o Vav conversivo, e a ideia não, é isso mesmo. Não, essa aqui é um catal. Se você ouvir, então você saberá. E aqui vai explicar, uma vez que com então é por definição futura, o Vav relativo perfeito, V catal, é usado para expressar uma sucessão temporal no futuro, quando vem depois de um verbo incompleto. Ele vai fazer com que dependa do verbo incompleto. Ok? Eu vou fazer exercícios que são relacionados a esse material todo que a gente viu, essas formas verbais mais complexas, com frases para que sejam traduzidas para daqui a 2 semanas. Semana que vem nós não teremos aula, quer dizer, vai haver a semana teológica, mas nós não vamos pegar matéria nova. Então, daqui a 2 semanas, a gente vai pegar esse material para corrigir e tentar fixar todas essas formas verbais que a gente está tendo contato agora, e vocês estão vendo como o hebraico é rico
em variações verbais, apesar de aparentemente só ter 2 tempos. Ok? Podemos encerrar? Ok. Ok? Então, gente, até semana que vem na nossa semana teológica, tá? A gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais com os troncos verbais, nifal, piel, essas coisas todas, para a gente poder entender isso aí, e a gente vai trabalhar também com os verbos fracos, que são maior pedra no sapato de quem estuda hebraico, tá? Mas a gente vai tentar pegar aquelas dicas mais importantes e tal, e eu vou passar para vocês um negócio muito bacana que está acontecendo comigo. Eu sempre tive muita dificuldade com os verbos fracos. Eu me enroscava todo com os verbos fracos e tal. Quando eu comecei a estudar hebraico com esse judeu, ao invés de pegar aquela tabela enorme, um monte de características de cada um dos verbos fracos, ele pega a característica que é marcante. Então, a gente está estudando cada um dos verbos fracos e vendo as características mais marcantes. Isso mudou a minha visão dos verbos fracos. Eu vou tentar passar para vocês essa maneira com a qual eu estou aprendendo os verbos fracos. E como eu já estou praticamente terminando, a gente vai pegar, nós vamos fazer assim uma espécie de dicas práticas quando a gente pegar o texto, falar, isso aqui é um verbo fraco, sumiu tal letra e não sei o quê, para a gente poder procurar no vocabulário aquele verbo qual a letra que cai? É a primeira, é a segunda, é a terceira? Por que cai? Quais são as características desse verbo? Como é que ele se articula no dia a dia? E aí a gente vai poder entender esse processo. Ok? Eu espero, né? Ok. Gente, bom descanso para vocês. Isso. Tá? E essa coisa sobre o VAV relativo, então, está lá na plataforma já, ok? É só vocês pegarem verbos, como é que chama? É aqui, olha. O verbo hebraico, outras construções verbais com o uso do VAV. VAV conversivo, tá? É o item 4, está aqui, olha. Nas atividades, olha aqui. Então, você tem os trabalhos requeridos, as aulas, aqui vai ter a aula 4, e a conteúdo. Então, é esse aqui, ó. Tá bom? No conteúdo, vocês vão ter aqui o VAV relativo do futato, que eu deixei aqui para vocês. Ok? Gente, bom trabalho para vocês e muito obrigado, viu? Gente, eu estou mostrando aqui, mas não estou compartilhando a tela, né? Perdão. Agora que eu vi. Fique com Deus, pastor. Fique com Deus, colegas. Até Amém, a próxima. queridos. Amém. Bianca, você está sabendo que o presbítero Gelbson está internado? Você tem alguma notícia dele? Pai, qual foi a última notícia que você recebeu do Gelson? Ele está em pronação, bado, e provavelmente está sedado, né? É. Ele tá entubado? Fala, Rev, que eu não ouvi. Ele está entubado? Tá. Tá, né? E aí devem ter feito pronação. Ele está pronado, tá entubado, E né? ele já tinha tomado a vacina, né? Pois é. Agora, não é só ele que tem Covid, mas não. Parece que não é Covid, não. Não, é Covid, e também a Gelsia, a menina também. A família toda, pegou todo mundo. Que coisa, gente. Que coisa. Eu perdi um aluno agora lá do mestrado, do doutorado. Ele acabou de se formar no doutorado, acabou de pegar o grau,
estava todo feliz, coitado, e a Covid pegou ele também de jeito. Morreu ontem. Vamos orar. Boa noite, pastor. Gente, boa noite. Vamos orar, porque a situação... E precisamos tomar cuidado, não podemos brincar, não. Eu já tomei vacina, mas eu estou me segurando, estou evitando de sair, não estou aceitando convite para pregar em igrejas, eu proponho de pregar de longe e tal, porque a Bia não tomou vacina. Então, eu não posso, né? Eu estou muito angustiado com isso. Muito angustiado. Muita gente morrendo, muita gente... E o pessoal está dizendo que vem aí uma terceira onda mais brava ainda do que essa, se a gente não brincar. E a gente tem colegas aí, né? Teve os professores, o Ocanha. Pastor Márcio, parece que em São Paulo eles estão fazendo... lá no interior, teve uma cidade que eles vacinaram todo mundo. Isso, Eles estão voltando à atividade normal. Então, há esperança aí. Tem duas cidades no interior de São Paulo que foram, acho que é Botucatu e Serrana. Serrana, meu sogro foi pastor. Só que Serrana é uma cidade que tem 90 mil habitantes, né? Botucatu também, 90 mil habitantes. Você pega, por exemplo, Campinas tem 1 milhão de habitantes. Ribeirão Preto tem 800 mil habitantes, né? Sorocaba tem 450, 500 mil habitantes. Tem cidades muito grandes, né? Tem no Nordeste, a questão é que não dá para fazer isso com cidades grandes, porque, por exemplo, Botucatu, o cara vai de casa para o trabalho, ele não vai pegar um ônibus lotado como o cara que pega aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? E essa que é a grande questão. Por conta sei lá, estão tentando descobrir qual é a razão, não vou entrar nessa questão, mas a verdade é que está faltando vacina no mundo inteiro. A gente o nosso sistema de vacinação é tão bom, nosso sistema é maravilhoso. Se você der vacina, a gente vacina de 4 a 6 mil pessoas, não, quantas? Você consegue vacinar 1 milhão de pessoas por dia, hoje, mas você chega a vacinar, já chegamos a vacinar 6 milhões de pessoas por dia, com vacina de gripe. Com a vacina de gripe, nas campanhas anteriores, isso foi se desenvolvendo de tal maneira que a gente consegue vacinar 6 a 7 milhões de pessoas por dia. Se tiver vacina, a gente tem condições de vacinar. Eu fui vacinar aqui, eu levei menos de 5 minutos, não entrei na fila. A gente tem um sistema maravilhoso. Acho que nenhum país do mundo tem um sistema tão bem estruturado de vacinação como o nosso. O problema nosso tem que ter vacina. Se tiver vacina, a gente vacina aos montes, né? Então, eu estou orando muito, mas eu estou orando muito mesmo para que Deus abra essa porta da gente ter vacinas, porque dinheiro para comprar a gente tem. Encomenda já existe. A Pfizer está querendo oferecer, que a Pfizer só é possível em cidades muito grandes, porque o sistema de refrigeração da Pfizer tem que ser mais sofisticado e tal, tem que ter você tem que ter câmeras aí de 70 graus negativos, 80 graus negativos, que é possível fazer nas cidades pequenas, mas em geral são as cidades grandes que têm. Então a Pfizer está oferecendo vacinas para a gente e tudo isso. Então não tem coragem de tomar essa da Pfizer? Olha, na verdade... Ela é por RNA, né? Sim, ela usa retrovírus, exatamente. Ela faz. Ela falou assim, para humano, parece que não há vacinas usando RNA, só vacinas veterinárias. Então, assim, eles não sabem... A AstraZeneca usa. Prazo. A AstraZeneca não usa o vírus atenuado, como a Coronavac. São várias modalidades que tem aí. A AstraZeneca, ela pega genética, ela pega o spike, que é aqueles espinhinhos, que é o que gruda, e pega aquilo. Aí... mas essa é segura, porque ela não tem perigo e tal. O que o pessoal está se fazendo alguma coisa é aquela da Sputnik, porque a Sputnik usa um outro vírus
que a Sputnik não provou que esse vírus é inerte. Pode ser que seja, mas é que ela não provou por documentação. Essa que é a questão. Por isso que a Anvisa não aceitou a Sputnik. É uma questão de tempo, se tiver prova. Mas é que o teste da Sputnik foi feito assim na Rússia, onde o Putin faz o que quer e ninguém questiona, né? E quem questiona é morto. Então, aí é complicado e tal. E aí, realmente, eu tenho muito medo da Sputnik. Acho que não está... Assim, pelo número de pessoas que está sendo vacinado, nós não temos notícia de casos inversos e tal. Eu colocaria nas mãos de Deus e vamos embora, deixa Deus agir. Entendeu? Aí, valeu, professor. Uma boa noite Gente, aí pra Deus todos. abençoe vocês. Vamos orar por esses irmãos queridos aí. E, puxa vida, Deus... A Ruth também, o Evaldo, não sei se você está sabendo Fica à da Ruth vontade, Vilon. Luciano. Oi? A Ruth Não sei se Vion? você está sabendo da Ruth Vilon. Não, Ela não. estava com um tumor no cérebro. Ah, meu Deus. Aí Puxa, operou, conseguiram operar, conseguiram, sei. acho que remover o tumor. Mas ela parece que ela não estava enxergando pela vista esquerda, mas os médicos acham que pode ser revertido, né? Sim. Ela Não, estava com muita dor de cabeça. a plasticidade do cérebro é fantástica. A minha irmã, ela, quando sofreu o acidente, ela teve partes do cérebro necrosadas. Necrosado. O médico disse para a gente que ela não ia se recuperar. Ela já foi morar na Alemanha, aprendeu a falar alemão, ela é massagista profissional, ela é esteticista profissional, ela não tem nenhum déficit de coisa. O que ela não lembra é só aquele período que ela ficou em coma, 20 dias de coma e mais a recuperação da coma, que foram 2 ou 3 meses, que ela não consegue lembrar o que aconteceu naquele período, porque o cérebro estava inchado. Mas a recuperação que ela teve é impressionante. Você sabe que existe uma operação para crianças que têm aquelas convulsões severas, muito severas, que a criança fica completamente... É quase uma paralisia cerebral. Existe uma operação que eles cortam o cérebro pela metade. Eles tiram a metade ruim do cérebro. Eu já vi. Chama hemisferectomia. E as crianças se recuperam. É impressionante. Eu vi o médico uma vez ele explicando isso, que quanto mais novinho, mais capacidade do cérebro tem de recriar as funções. O cérebro recria as funções, é uma coisa impressionante. A criança anda, fala, tal, não tem déficit de cognição e tal. Deus, olha, é impressionante o que Deus fez. O cérebro é uma coisa maravilhosa, né? Então, mas claro, graças a Deus, assim, ela teve até uma melhor, que ela estava, eles viram que ela estava com uma dor de cabeça muito grande, né, estava com dificuldade de comer, de deambular, aí eles tinham feito, acho que uma tomografia, tinham feito uma ressonância e viram que estava com sangramento, mas que eles iam aguardar para fazer a tomografia hoje, para ver se ia precisar abrir de novo ou não. Aí ela fez a tomografia, aí eles constataram que o sangramento parou e o hematoma reduziu. Então, que eles não iam precisar... É uma questão agora de deixar o cérebro reabsorver o hematoma. Porque o problema... Aí ela melhorou também de dor, também... Porque o hematoma, ele pode pressionar uma área do cérebro. Ele pode pressionar... esse que é o negócio, né? Mas, graças a Deus, parece que diminuiu, né? Então, não sei se absorve, né? Dependendo da quantidade. O cérebro tem uma capacidade de absorção muito grande de hematoma. Quando você para o sangramento, o problema do sangramento não é o hematoma. O hematoma pode ser um problema, mas o maior problema é que aquele sangue estava indo para algum lugar e agora ele não está indo mais. E a célula cerebral, num segundo sem sangue, ela morre. Então, se tem um sangramento, em algum lugar células estão morrendo porque não estão recebendo aquele sangue. Se para, provavelmente o que o cérebro faz é uma revascularização, é uma coisa impressionante. O coração também faz isso. Novas artérias se criam e irrigam o que precisa ser irrigado.
E aí o hematoma, que está pressionando alguma coisa e pode dar aquilo, ele vai sendo reabsorvido e as células vão se recuperando. É uma coisa maravilhosa. Uma máquina mesmo. Não, né? é uma maravilha. É só Deus para fazer isso e tudo. Tá joia, querida. Deus abençoe. Gravou aqui a nossa conversa toda, depois vou ter que apagar.